Existe um processo de tentativa de drenar a empresa de recursos por dois motivos. Primeiro, para poder dar um retorno alto para os seus acionistas e acalmar o mercado e até direcionar a empresa para um caminho e uma direção que, na minha visão, não é adequado para uma empresa de natureza mista, ou seja, ela é pública e privada, ainda mais sendo uma empresa estratégica, sendo a maior empresa do país. A Bolsa de Valores, né, é fortemente afetada pela Petrobras, pelo seu tamanho. Então, o que o governo Bolsonaro, na verdade já tinha começado com o governo Temer, vinha fazendo é um processo de miniaturização da empresa, de desmonte de toda a capacidade produtiva que a empresa tinha. Então, o setor de petróleo, ele é um setor que envolve várias etapas. A Petrobras, ela não apenas fazia a sondagem para ver onde tinha, né, poços de petróleo, reservas, como ela também fazia toda a construção para a exploração, depois refinava esse petróleo, distribuía esse petróleo e depois colocava isso também na bomba, né? Então existia a BR, distribuidoras que as pessoas se acostumaram a ver os postos, né? BR. Então você tinha toda essa linha de produção sob um único guarda-chuva chamado Petrobras. A partir de 2016, depois do escândalo da Lava Jato e todos os excessos que foram cometidos também pela operação, o resultado foi um desmonte dessa cadeia produtiva e um olhar cada vez mais ansioso dos acionistas pelo resultado da empresa, ou seja, qualquer lucro que aparecesse, ele precisaria ser rapidamente distribuído na forma de dividendos. E esse é um processo que é revertido com o fim da gestão Bolsonaro, e a partir do processo de transição com o Jean Paul Prats, que é o novo presidente da Petrobras sob a presidência do Lula, existe um movimento de reter mais lucros para pegar esses lucros e investir na produção, investir na transição energética, em começar a olhar para investimentos em energias renováveis. E esse é o processo que as grandes petroleiras mundo afora vêm passando, que é se transformar de empresas de petróleo em empresas de energia, ou seja, diversificar a quantidade de fontes de energia que ela opera. E esse é o processo. Então é inevitável que aquele movimento de drenar a empresa, qualquer lucro ele era distribuído, ele é parado. Agora, sob a gestão do Paul Prats. Não é que ele é paralisado, diminui-se o ritmo de distribuição desses dividendos. E, inevitavelmente, o mercado, né, que quer ter o seu dinheiro rapidamente de volta, vai chiar. Vai chiar, e a gente teve, justamente por conta dessa pressão, né, a gente teve um reflexo no preço das ações da Petrobras, claro, na sexta-feira passada, dia 8, quando a companhia apresentou, inclusive, balanço financeiro, e aí falou em aumentar os investimentos, como você está explicando aqui, né, Roncalha? O mercado ficou sabendo que a prioridade seria o investimento e não o pagamento desses acionistas, né, e aí os papéis caíram mais de 10%. Foi uma ação que para fomentar certo pânico? Explica esse movimento da Bolsa para a gente, por favor. Não, certamente uma reação perfeitamente razoável da parte do mercado, esperada, e inclusive, Gabi, só para deixar o spoiler aqui, tá? Porque isso vai ter, tá, desdobramentos no futuro, uma empresa estatal, outra empresa estatal de petróleo fez a mesma coisa que a Petrobras. Ela se chama Equinor, é a estatal norueguesa. É o exemplo, Gabi, de petroleira que está fazendo a transição energética, que está diversificando o seu portfólio, produzindo energias renováveis. Como a Petrobras, ela diminuiu o quanto ela ia distribuir de dividendos. Em um dia ela perdeu 7% do valor de mercado lá na Noruega e nas bolsas em que ela é negociada. Então isso mostra que a sanha pelo lucro do mercado, ela não conhece fronteiras. Então se ela bate aqui na gente, ela vai bater em qualquer empresa que estiver tentando transitar para energias renováveis. No caso específico da Petrobras, esse movimento de mercado, né, a queda foi algo em torno de 10% do valor das ações,
ela é explicada por duas coisas, só para deixar um pouco básico aqui para quem nos acompanha. A primeira delas é que existia uma previsão de um dividendo maior do que aquele que foi distribuído, e a segunda é que existia a expectativa de um dividendo extraordinário que não foi, né, distribuído. E por que ele não foi distribuído? E esse é o segundo ponto. Porque a empresa, não é que ela justificou a distribuição menor porque ela investiga, Bi. É porque ela disse assim, eu vou deixar numa reserva de lucros. Olha isso. Então, o conselho de administração, junto com a presidência, falou assim, eu tenho esse lucro, não nego, ele pertence aos acionistas, eu só não vou distribuir agora. Só que essa mudança no estatuto da empresa ocorreu em novembro passado, ou seja, já na gestão do Jean Paul Prats. Porque pela lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, que rege todas as empresas que têm capital em bolsa de valores e tudo, a empresa ela tem que distribuir sempre, todo ano, 25% do lucro líquido, ou seja, depois que pegou tudo aquilo que recebeu, tirou as despesas, tirou os impostos, tudo aquilo que a empresa tem que arcar, ela tem que dar 25%, um quarto desse valor ela tem que distribuir para os acionistas. O governo Bolsonaro subiu esse patamar para 60%. Então o estatuto da empresa, ele é superior, ele é anterior à lei das SAs. A lei das SAs coloca um mínimo. Então, para todas as empresas do Brasil que têm, né, que são sociedades anônimas, elas devem distribuir 25% do lucro líquido. No contexto de depenar a empresa, a Petrobras, com seu conselho de administração, lá já com Temer, Bolsonaro, elevaram esse valor para 60%, ou seja, é colocar o extrativismo direto no estatuto da empresa. 60% do seu lucro você vai distribuir. O Jean Paul Prats, já sob nova gestão, reduz isso, inclusive timidamente, para não assustar demais o mercado, para não gerar aquela ideia de que está dando cavalo de pau em transatlântico e tal, baixa isso para 45%. Só que, nessa mudança que foi feita no final do ano passado, eles criaram essa categoria chamada reserva de lucros. E a reserva de lucros, ela é basicamente um lançamento contábil que diz que o dinheiro é do acionista, só que ele pode ficar lá, ad eterno, ele não precisa ser distribuído. Ele pertence ao acionista. Ele pode ser eventualmente distribuído, ele pode ser integralizado ao capital, então ele vira o patrimônio da empresa, entendeu? Ou ele pode simplesmente ficar lá. E isso gerou, no meu entendimento, o pessoal do mercado não é tolo, conhece muito bem a empresa, o pessoal viu isso e falou, bom, quando que esse dinheiro vai vir? Não sei. E aí isso gerou o ajuste no preço das ações. Porque só para finalizar, o preço da ação, a partir do momento que você compra ação, existe uma expectativa de pagamento de dividendo. E esse dividendo, que é pago por ação, ele é uma porcentagem do preço, né? Ele está lá embutido. Então, quando a empresa paga o dividendo, automaticamente o preço das ações são ajustados. Né? Diminui porque aquele valor esperado não está mais ali. Nesse caso, o mercado descontou um pouquinho a mais, porque esse dividendo não pago, né, que eles não têm expectativa de receber, porque não tem clareza, então eles também descontaram. Então o valor das ações caiu e já, né, na sequência ele voltou a subir, já representando esse mercado, né, consolidado que é o de petróleo.